Oi, eu sou a Pichu e na aula de hoje nós vamos ver o tópico de inequações trigonométricas. Nas duas aulas anteriores, a gente viu um pouco sobre equações trigonométricas. E agora a gente vai ver um pouco sobre inequações trigonométricas. Vocês sabem a diferença? Uma equação é uma igualdade, então tem um sinal de igual no meio. Agora, uma inequação é quando não é uma igualdade. Então, vai aparecer esses sinais aqui. O que eles significam? Esse sinal aqui da esquerda significa maior. Esse daqui significa maior igual, então quando tem esse tracinho pode ser maior ou igual. Esse daqui é o menor, esse símbolo é o de menor igual, e esse último é o diferente. Então, sempre que aparecer qualquer um desses 5 sinais, a gente está mexendo com uma inequação. E quando aparecer as relações trigonométricas de seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante ou secante, a gente vai estar falando de inequações, então, trigonométricas, ok? O passo a passo é bem parecido com o que a gente viu para a equação trigonométrica nas aulas anteriores. Então, o primeiro passo é resolver, depois identificar os arcos no ciclo trigonométrico e, por último, considerar o intervalo que o enunciado vai disponibilizar para a gente. Vamos começar resolvendo esse exercício número 1. Resolva a inequação cosseno de x menor que menos meio para x pertencente ao intervalo entre 0 e 2π, até 2π. Então, o primeiro passo é resolver a inequação. E a inequação que o enunciado dá para a gente é cosseno de x menor que menos meio. Não tem nada para fazer aqui, já está da forma mais simplificada possível, então a gente vai passar para o passo número 2. Identificar os arcos no ciclo trigonométrico. Para identificar esses arcos, vamos lembrar da tabelinha dos ângulos notáveis e a gente vai usar como base o cosseno do 60, do π sobre 3 radianos, que é meio. Então, aqui eu sei que está escrito menos meio, mas a gente vai usar de base o meio para chegar nos valores negativos, tá? Então, desenhando aqui o ciclo trigonométrico, o π sobre 3, ou 60 graus, vai estar nessa posição. E aqui, o cosseno, que é que a gente está analisando agora, ele está no eixo horizontal, aqui na nossa abscissa. E quem está para a direita vai ter cosseno positivo. E a gente está querendo os valores negativos, então a gente está olhando aqui para a esquerda desse eixo, que vão ser os ângulos do segundo e do terceiro quadrante. Então, vamos ver. Os simétricos do 60 no segundo e terceiro quadrante vão ser o 2π sobre 3 e o 4π sobre 3, certo? A gente está buscando cosseno menor que menos meio. Se é menor, eu vou, a partir do menos meio, menor, vou para a esquerda aqui. Então, são todos os ângulos que estão nesse intervalo aqui, ó, destacados em rosa, tá? E aqui, como é só menor e não menor igual, os valores 2π sobre 3 e 4π sobre 3 não vão entrar na nossa resposta, porque eles têm cosseno exatamente igual a menos meio, e a gente não quer menor igual, a gente só quer os menores. Então, como eles não entram na nossa resposta, são os intervalos abertos, a gente representa por essa bolinha aberta, né? Essa bolinha aqui não é preenchida. Então, a nossa resposta final, a gente vai usar só os valores da primeira volta, de 0 a 2π. Então, a gente vai escrever que o meu x, o meu ângulo, para satisfazer essa inequação, ele tem que estar entre 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Passando por exercício número 2, a gente tem o seguinte. Resolva a inequação cosseno de x menor ou igual menos meio para x pertencente aos reais. Então, aqui a inequação é bem parecida, o que muda é o sinal. Aqui antes era só menor, agora a gente tem o menor igual. Não precisamos resolver nada, então vamos passar para o segundo passo. Identificar os arcos. A gente vai usar o mesmo raciocínio, a gente vai usar como base o 60, que tem cosseno meio. O meu cosseno, a gente ainda quer valores negativos, então eu vou olhar segundo e terceiro quadrantes, que são o 2π sobre 3 e o 4π sobre 3. E a gente quer os valores agora menor ou iguais que cosseno
valendo menos meio. Então, os valores menores são nesse intervalo em rosa, como a gente viu no exercício 1. Só que agora, os valores que têm cosseno exatamente igual a menos meio também vão entrar na nossa resposta, porque é o que o enunciado quer, com esse símbolo aqui. Então, para representar, em vez de bolinha aberta, que é quando não entra o resultado na nossa resposta, a gente vai representar agora por bolinhas fechadas, tá? É um intervalo fechado. Então, quando a gente representa assim, é porque o 2π sobre 3 e o 4π sobre 3 estão inclusos na nossa resposta. E para finalizar, para escrever a resposta final, além de incluso esses resultados, a gente tem que olhar para esse intervalo aqui que o exercício pediu, que é com o x valendo dentro de qualquer números reais. Então, além desses números aqui, a gente também tem as várias voltas que a gente viu na aula de equações, lembra? De equações trigonométricas? Então, a nossa resposta final vai ficar assim, que a solução é x pertencente aos reais, tal que o meu x, ele está no intervalo fechado, então o símbolo aqui é de menor igual, porque agora o igual entra. É 2π sobre 3 e 4π sobre 3, igual a gente tinha visto. Só que agora tem esse pedacinho de 2kπ. O 2π é de uma volta, e esse 2kπ, ele conta as múltiplas voltas que a gente está dando aqui nesse ciclo trigonométrico, porque o meu x ele não está limitado para uma volta. E o meu k está entre os números inteiros. Então, ele pode ser tanto positivo, dando voltas no sentido anti-horário, quanto valores negativos, dando volta no sentido horário, no sentido contrário. Tá? Então, essa seria a nossa resposta final. Exercício número 3. Resolva a inequação 0 menor ou igual a seno de x, menor que raiz de 3 sobre 2, para x pertencente aos reais. Então, o primeiro passo é resolver a inequação. Nesse caso, a gente também não tem o que mexer, já está bem simplificada. Então, vamos identificar os arcos no ciclo trigonométrico. Para isso, vamos usar de parâmetro essa tabela dos ângulos notáveis. Quem tem seno raiz de 3 sobre 2, seno raiz de 3 sobre 2 é os 60 graus, ou π sobre 3 radianos, que vai estar mais ou menos nessa posição. Como a gente está olhando seno e são valores positivos, a gente vai querer aqui o simétrico no segundo quadrante, porque o seno é positivo para o primeiro e segundo quadrante, que o seno está no eixo y aqui, na nossa ordenada. Então, os valores para cima, primeiro e segundo quadrantes, vão ser positivos. E terceiro e quarto quadrantes, os ângulos que tiverem aqui, vão ter senos negativos. Então, a gente está olhando os positivos, então vamos achar só o simétrico no segundo quadrante. O simétrico de 60 no segundo quadrante é o 2π sobre 3 radianos, ou 120 graus. A outra informação que a gente tem é o seno, aqui ele vai estar delimitado entre 0 e raiz de 3 sobre 2. Para esse zero aqui, quem que tem seno zero? Seno zero vão ser esses dois ângulos que estão em cima do eixo x, que não estão nem para cima nem para baixo, certo? Eles estão aqui em cima do eixo x, que vai ser os 180 graus, ou π radianos, e aqui os 0 graus, ou 0 radianos. Muito bem. A gente quer os valores de seno que estão entre 0 e raiz de 3 sobre 2. Então, vai ser esse pedaço entre 0 e raiz de 3 sobre 2, que está nessa altura aqui, ó. Entre 0 e raiz de 3 sobre 2. Então, vão ser esses ângulos que estão demarcados aqui em rosa. Quem tem seno exatamente igual a 0 vai entrar na nossa resposta por causa desse símbolo, que é menor igual. Então, quem tem seno igual a 0 entra na resposta. Então, esses dois ângulos que têm seno igual a 0, eles vêm como bolinha fechada, eles entram na nossa resposta. E aqui, como o sinal é só menor, aqui é a bolinha aberta. π sobre 3 e 2π sobre 3 não entram como resposta nessa equação. E aqui a gente quer o intervalo de reais, o meu x pertence aos reais. Então, a minha resposta final vai ser x pertence aos reais, tal que... Então, a gente vai partir do zero e vai girar até o π sobre 3. Então, o x está entre 0 e π sobre 3. O zero entra na resposta, então menor ou igual.
E o π sobre 3 está como bolinha aberta, ele não entra na resposta, então é só sinal de menor. E o 2κπ entra dos dois lados aqui para considerar as múltiplas voltas, já que o nosso intervalo aqui é reais. E além desse pedacinho, que é o que está escrito nessa primeira linha, tem essa segunda parte, que é esse outro lado aqui, ó. Que aí ele vai, aqui é importante, ó, como a gente gira sentido anti-horário no ciclo trigonométrico, a gente começa do 0 até o π sobre 3. Depois, a gente vai do 2π sobre 3 até o π. Então, a gente vai de 2π sobre 3 até o π. 2π sobre 3 está como bolinha aberta, então o sinal também é aberto, só menor. E o π está como bolinha fechada, então aqui vem como sinal menor igual. E de novo a gente precisa do 2κπ aqui para considerar as múltiplas voltas e o k sempre pertencente aos inteiros. Então essa seria a resposta final desse exercício. Exercício número 4. Resolva a inequação seno de x maior ou igual a menos raiz de 2 sobre 2 para x pertencente aos reais. Então, resolvendo a inequação, seno maior ou igual a menos raiz de 2 sobre 2, não tenho o que mexer, vamos identificar os arcos no ciclo trigonométrico. Então, seno de raiz de 2 sobre 2, nós vamos usar de parâmetro 45 graus ou π sobre 4 radianos, né? Já desenhando os simétricos dele, a gente tem o π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4, 7π sobre 4. A gente está olhando o seno. Seno positivo está para cima, então primeiro e segundo quadrantes. Seno negativo, terceiro e quarto quadrantes. E a gente quer o seno maior igual que menos raiz de 2 sobre 2. Então, quem tem seno menos raiz de 2 sobre 2 são esses dois ângulos aqui, terceiro e quarto quadrantes, 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Como a gente quer os valores maiores iguais que ele, então os valores maiores é todo mundo que está para cima deles. Então, todos esses ângulos aqui destacados em rosa vão entrar na nossa resposta. E como é maior igual, então esses dois ângulos entram na nossa resposta, então a gente marca ele como bolinhas fechadas. O nosso exercício que é x pertencente aos reais, então na hora de escrever a resposta a gente não pode esquecer de colocar esses 2κπ. Uma coisa importante de notar é que pelo desenho a gente consegue fazer isso de uma vez só, né? Daqui até aqui. Só que na hora de escrever a gente sempre tem que partir do zero. Então a gente vai ter que separar do zero até essa bolinha fechada, e depois daqui, do 7π sobre 4, até completar o ciclo trigonométrico, ok? Não tem como a gente passar aqui do 315 graus direto aqui. A gente sempre começa do zero. Então, a gente vai precisar escrever em duas partes. Então, do zero aqui, do zero mais 2κπ, considerando as várias voltas. Menor igual porque a minha resposta entra aqui, né? O zero é uma resposta possível. Que x menor ou igual 5π sobre 4. Então, ele vai direto aqui até o 5π sobre 4, também menor ou igual, porque aqui está a bolinha fechada, então entra na nossa resposta 2κπ, considerando nossas voltas, porque o nosso intervalo é em reais. Ou então, ele vai de 7π sobre 4, daqui, 7π sobre 4, até o 2π, até completar essa volta. 7π sobre 4 aqui está como menor ou igual, porque ele entra na resposta, a bolinha fechada. E aqui o 2π tem uma coisa interessante. O 2π ele entra na nossa resposta, ele está aqui no nosso intervalo. Só que a gente marca ele como aberto, porque a gente já marcou como fechado zero. Então, ele já iniciou como fechado aqui, então esses valores que estão nessa posição já estão inseridos. Então, ou coloca menor ou igual aqui no começo, ou aqui no final, certo? E aqui, só lembrando que o k é sempre pertencente aos inteiros, pode ser tanto valores positivos, girando o sentido anti-horário, quanto os valores negativos, girando o sentido horário. Para finalizar, vamos resolver esse exercício 5. Resolva a inequação tangente de x maior que raiz de 3 sobre 2 para x pertencente aos reais.
Então, primeiro, olhando para a inequação, a gente não precisa resolver ela já está simplificada. Vamos identificar, então, esses ângulos no ciclo trigonométrico. Vamos usar como base tangente de raiz de 3 sobre 3, que é o ângulo de 30 graus, ou π sobre 6 radianos, e já escrevi aqui todos os simétricos dele. Então, π sobre 6, 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Estamos olhando tangentes maiores que raiz de 3 sobre 3, então são valores positivos. Quem tem tangente positiva, lembrando que para achar tangente tem que passar pela origem e bater lá no eixo das tangentes. Então, vão ser todos os ângulos do primeiro e terceiro quadrantes. Tá? E como além de positiva tem que ser maior que raiz de 3 sobre 3, então ele vai ter que ser maior do que 30 aqui. Então, quanto maior o meu ângulo aqui, no meu primeiro quadrante, maior vai ser minha tangente, que ela vai batendo cada vez mais para cima lá no eixo da tangente. Depois, então, chegou bem pertinho de 90, a minha tangente vai ser muito alta, certo? Ela vai bater lá em cima. Então, num valor muito para cima, então um valor muito alto. Chegou exatamente em 90 graus, ou π sobre 2 radianos, e também para 3π sobre 2 radianos, esses dois valores, não existe valor de tangente para eles, como a gente já viu em aulas anteriores também, né? Eles estão em cima do eixo seno, que é um eixo que é paralelo ao eixo das tangentes, então não tem como a gente traçar uma única reta que passe por esse ponto, aqui do 90, pelo centro da circunferência e que bata na tangente. E a mesma coisa acontece com o 270 graus. Não tem como a gente passar uma reta que bata nesse ponto, no centro e na tangente. Então, esses dois valores não têm valor de tangente associados. Tá? Então, o nosso intervalo que vai entrar na nossa resposta vai ser do 30 até o 90, com bolinhas abertas, porque aqui é só maior e não maior igual, então o 30 não entra. E o 90 não entra de qualquer forma, porque ele não tem valor de tangente. E é o mesmo raciocínio aqui embaixo. Esse aqui vai ser o intervalo, que vai ter tangente maior que raiz de 3 sobre 3, e as bolinhas são abertas. Para escrever a nossa resposta final, vamos observar aqui que o x pertence aos reais. Então, a nossa resposta final ficaria dessa forma. A gente começa aqui do zero e girando, a gente começa a inserir aqui na nossa resposta a partir do π sobre 6 até o π sobre 2. Então, de π sobre 6 até o π sobre 2, o x está nesse intervalo. E aqui os sinais são só de menores, não tem menor igual, é só menor, porque as bolinhas são abertas. E esse 2kπ aqui aparece dos dois lados para considerar as múltiplas voltas. Depois desse pedacinho, tem mais esse pedacinho aqui em rosa, destacado, que também vai entrar na nossa resposta. Então, ele vai de 7π sobre 6 até o 3π sobre 2. Então, de 7π sobre 6 até 3π sobre 2, também com intervalos abertos. Esses dois valores estão com bolinhas abertas, então eles não entram aqui. E, de novo, não pode esquecer o 2kπ dos dois lados, para contemplar essas múltiplas voltas. E o k sempre dentro dos inteiros. Finalizamos mais uma aula. Espero que tenham aprendido bastante e vejo vocês na aula 10. Bons estudos!